Bom, seguinte galera, né, vamos falar então sobre isomeria óptica. Né, isomeria óptica é um assunto bem interessante, bem legal. Tá? Então vamos lá, seguindo aqui os slides, a gente vai conversando sobre eles, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui é a luz, né? Então como vocês estão vendo, né, a luz é uma onda eletromagnética. Então a gente vai ter aí tanto a vibração, a onda elétrica num sentido, e perpendicular a esse plano da onda elétrica a gente vai ter a onda magnética, tá? Então isso é a luz. Claro, se a gente estivesse olhando a luz vindo em nossa direção, a gente veria algo, se a gente conseguisse enxergar, claro, esses planos das ondas, a gente veria algo mais ou menos como essa representação na imagem aqui na letra A. Né? Então, a gente vai ter a luz, os planos dessa luz em todas as direções. Tá? Isso, então, vindo em nossa direção. O que acontece, pessoal? A gente vai trabalhar bastante com a luz polarizada. O que é a luz polarizada? Né? A gente, então, acaba polarizando, ou seja, a gente pega um único plano desse. Tá? Então, passar por polarizador é como se a gente imaginasse o seguinte: sabe as persianas? Né? Como se a gente abrisse ela só um pouquinho e ficasse aquela frestinha só. Então, quando o sol está incidindo sobre a minha janela, né, claro, quando a persiana está fechada, não incide a luz, mas eu abro só um pouquinho, aí passa a luz. Aí você vê, né, claro, né, a luz forma então vários riscos, né, no seu quarto, por exemplo. O que acontece isso? É como se a gente estivesse polarizando a luz. Então ela vem em todos os sentidos, como está representado aqui em A, e a gente passa por um polarizador. Né? Esses polarizadores geralmente são cristais que conseguem então polarizar essa luz, deixar passar alguns planos de onda e outros não. Tá? Isso é muito utilizado, né, em óculos também, por exemplo. Tá? Então aqui a gente tem em C, tá, a luz polarizada, tá? Isso vai ser importante para a gente para testar, né, para testar algumas soluções, algumas substâncias. Por que isso tudo? Ó, reparem que, né, ter isômeros, então é que a gente tem alguma coisa igual, né? Então isomeria óptica vão ser aquelas estruturas que elas são formadas pelos mesmos elementos químicos, tá? Mas nesse caso específico, a diferença entre as estruturas vai ser em que uma desvia o plano da luz para um lado e a outra o plano da luz no sentido contrário, para o outro lado. Tá? Então seria basicamente isso. Eu vou tirar aqui o fone, eu acho que ele vai resolver o problema do eco. Pode ser que estava captando pelo meu notebook e pelo microfone. Bom, então o que vai acontecer aqui, pessoal? Né, a gente vai ter então a luz, ó, reparem que aqui, isso aqui é um polarímetro, tá? Então esses polarímetros, eles são utilizados para a gente analisar se a substância ela apresenta essa atividade óptica ou não, tá? Então a gente vai ter uma fonte de luz aí que vai emitir, né, luz em todos os planos aí, certo? Passa por um polarizador, então a gente só vai entrar um plano de luz que está representado por essa seta aqui nos dois sentidos, né? Enfim. Então esse plano de luz entra na amostra. Então ela vai incidir na amostra. Se a sua amostra tem essa propriedade de desviar o plano da luz, esse plano que entrou aqui, ó, pode ver que ele entrou, né, vamos supor, aqui em pé, e aí quando entrou na substância, ele sofreu desvio e saiu. Claro que quando sai, né, você vai observar isso aí e você vai ver então que essa luz, o plano da luz do jeito que entrou, sofreu um desvio. Isso você pode caracterizar então, né, que aquela substância testada, sua amostra, né, sofre de fato um desvio quando é incidido uma luz polarizada sobre ela. Né? Isso é interessante para diversas coisas que a gente vai ver na sequência. Olha, tudo isso aqui, né, foi descoberto aí, né, inicialmente por esses caras, um cara chamado Malus e outro depois, um cara chamado Biot, descobriu então, né, quartos, inicialmente quartos, cristais de quartos que eram, que a gente chama assimétrico. Ou seja, tem um quartzo que ele liberaria
ele tem um quartzo que ele desviaria o plano de luz por um sentido, e o outro quartzo que seria a imagem no espelho, vamos dizer, a imagem especular. Então, ó, dá para ver aqui, né? Então você tem um quartzo à esquerda e logo à direita a sua imagem, como se fosse um espelho. Então a gente diz que esses cristais são assimétricos. Onde a gente encontra essas substâncias, né? essas coisas assimétricas? Por exemplo, nas nossas mãos. Então minha mão direita ela é idêntica à minha mão esquerda, né? Tem o mesmo tamanho, tem 5 dedos, tá? Tem o mesmo formato, só que se a gente coloca a mão esquerda no espelho, aparece a direita. Se eu coloco a direita no espelho, aparece a esquerda. Reparem que elas são imagens especulares não sobreponíveis. Quando eu tento colocar uma mão sobre a outra, não encaixa. Não é? Não encaixa. O dedão está para um lado, da mão direita o dedão está para o outro. Então não encaixa. Então, reparem que os isômeros ópticos são basicamente isso. São substâncias que contêm os mesmos átomos, ou seja, aqui comparando com a minha mão, né, contém as mesmas quantias de dedos, né, a mesma quantidade de dedos, tá? Mesmo formato, basicamente. E o que muda então na estrutura é a forma como os ligandes estão, né, na estrutura, por exemplo, da esquerda, tá? Uma outra estrutura é como se fosse minha mão direita, é como se fosse a imagem no espelho. E essas duas estruturas, uma desvia o plano da luz num sentido e outra desvia em outro. Tá? No final das contas, o que isso vai importar? Propriedades físicas, tá? Como pontos de fusão, ebulição, não muda, tá? Só que propriedades biológicas vai mudar. É por isso que esse assunto é estudado e ele é interessante, tá? Então vou mostrar algumas coisas para vocês. Claro que isso aqui foi só para vocês terem uma ideia do que vai vir ainda, tá? Então, a gente ter substância opticamente ativa ou ela apresentar atividade óptica é que ela tem que desviar o plano da luz, né? Isso vai acontecer geralmente quando as estruturas são assimétricas, tá bom? Bom, passando aqui, né? Então, essas substâncias opticamente ativas, a gente pode chamá-las de antípodas ópticas ou enantiomorfos, tá? O que é isso? Então, reparem que a palavra enantiomorfos, né, significa forma oposta, ou seja, uma estrutura vai ter a forma contrária da outra. Mão esquerda oposta à mão direita e vice-versa. Então tenta sempre lembrar disso daí. Então a mão acho que é o melhor caminho para a gente tentar comparar as estruturas, tá? Então uma delas, não sei qual, tá? Uma das estruturas, vou pegar minha mão direita, vai desviar o plano da luz no sentido horário, para a direita. A gente vai chamar essas estruturas que desviam o plano da luz para a direita de destrógira, tá? Que vem do latim dexter, direito. Opa. Já as estruturas que desviam o plano da luz para a esquerda, então onde que eu vou ver isso aí? Claro, você vai precisar de um polarímetro, né? Então lá no polarímetro você vai estar observando, você vai ver que o plano da luz ele entra num sentido e sai de outro. Então, se essa luz que entrou num sentido sofreu um desvio para a direita, tá? Então é sinal, claro, você sempre vai olhar aqui em cima no polarizador, vai ter a marca, né? Você vai ter então o ângulo para você medir isso daí. Então desviou para a direita, você vai chamar essa estrutura de destrógira, beleza? Se desviou para a esquerda, levógira, tá? Que vem do latim laevus, que significa esquerda. Então, ó, para ficar fácil lembrar, né? Desviou para a direita, destrógira. Como é que a gente vai representar isso normalmente? Pela letra D, como vocês estão vendo aqui na imagem, antes do nome. Então, antes de eu dar um nome, eu coloco o D entre parênteses antes. Isso. E se for levógira, coloco o L antes. Então, para ficar fácil, D de direita, beleza. L, né, de esquerda em inglês, que é left. Ou você pode representar também como mais quando for destrógira e menos quando for levógira, tá? Então, tudo vai depender, claro, da estrutura. Vou mostrar alguma imagem para vocês, né? Antes que, né, passe batido, e eu já falei isso aí, e tem que frisar, vocês podem até anotar isso daí, tá?
as propriedades físicas desses enantiômeros, tá? Assim também chamados, né, enantiômeros, tá? Ou enantiomorfos, ou como a gente viu, antípodas ópticos. Então são vários nomes para a mesma coisa, tá? Então eu costumo chamar mais de enantiômeros. O que é enantiômero? A imagem especular não sobreponível. O que é a imagem especular não sobreponível? Sua mão direita e sua mão esquerda. Uma é a imagem da outra no espelho, mas não sobrepõe, tá? Não encaixa, tá bom? Então, uma vai desviar o plano da luz para um lado, para a direita, a outra para a esquerda. As propriedades físicas desses compostos não se alteram. Então, é difícil a gente identificar, tá? Então, não é pela temperatura de ebulição, temperatura de fusão, que você vai conseguir identificar qual que é o destrógero, ou seja, o D, qual que é o L, o levógero. Não tem como. Você vai conseguir descobrir qual é qual fazendo a análise por um polarímetro. Agora, já as propriedades, tá, biológicas, por exemplo, né, os efeitos fisiológicos são diferentes. Então, de repente, uma estrutura, a D, por exemplo, ela trata um problema de saúde, né, ela é utilizada no medicamento. Ótimo. Só que a L, sua imagem especular, não tem efeito algum. Então, né, se metade da sua substância é produzida, você sintetizou no laboratório. Aí na síntese você pode formar tanto a direita, né, a destrógera, quanto a levógera. Vamos supor que foi 50-50 de cada um, tá? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre quando tem 50-50 exatamente de cada um. Uma vai tratar uma certa doença, a outra não tem efeito algum, zero. Então, o pior do que pode acontecer é essa levógera, na verdade, ela não tratar o seu problema e te causar algum outro problema, tá? E foi nesses casos que aconteceram antigamente de um medicamento apresentar esses enantiômeros e um dos seus enantiômeros tratar a doença e o outro causar um outro problema, tá? A gente já vou dar um exemplo disso aí. Antes da gente dar esse exemplo, né, eu quero que fique claro para vocês, né, que o que é preciso ter, o que a estrutura precisa ter para ter uma imagem especular não sobreponível. Pode ser qualquer estrutura? Pode ter a sua imagem sobreponível? Não, tá? Você precisa ter um que a gente chama de carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? Ou, né, também conhecido como carbono quiral. É um carbono que, lembrando, o carbono ele é tetravalente, faz 4 ligações, certo? Vamos considerar que essas 4 ligações são 4 ligações simples, tá bom? Então a gente vai tratar esse carbono. Ou seja, o carbono sp3. Né? Carbono com hibridização sp3, ele apresenta 4 ligações sigmas, ligações simples. E dessas 4 ligações, que está representada aqui por radicais 1, 2, 3 e 4, esses 4 radicais precisam ser diferentes entre si. Nenhum pode ser igual ao outro, tá? Quando você tem essa situação, você tem um carbono que a gente chama de carbono assimétrico ou carbono quiral. Consequentemente, esse carbono ele pode gerar uma imagem especular, ou seja, você pode ter o enantiômero dessa estrutura montada, tá? Um outro detalhe, né? É claro que aqui a gente colocou o Czinho e escreveu aqui carbono quiral, mas no papel como é que a gente faz normalmente? A gente representa o carbono quiral por um asterisco. Então eu vou lá e marco esse carbono quiral como um asterisco. Tá? Isso vai ser importante para vocês, né, também identificarem quais carbonos quirais você tem numa estrutura. Então muitas das questões de vestibulares, que é de certa forma mais fácil, é identificar apenas a quantidade de carbonos quirais existentes na estrutura. Tá? Então a gente sempre vai marcar com um asterisco quando isso ocorrer. Aqui está um exemplo, né, de um carbono quiral. Reparem que esse carbono aqui, né, representado pela bolinha preta no centro, ele está ligado aí a um hidrogênio, aqui à esquerda, a um bromo vermelho, a um cloro verde e a um flúor azul. Então esse é um carbono quiral. Inclusive, eu até montei a estrutura aqui, acho que vocês podem acompanhar, né? Reparem que eu tenho, né, então 4 ligantes diferentes, o carbono no meio,
4 ligantes diferentes. Não importa quem ele é, tá? Claro que aqui na imagem, aqui no desenho, já está representado flúor, cloro, bromo e hidrogênio, mas não, necessariamente não precisa ser, né, esses caras aí. Pode ser qualquer outra estrutura, sendo que os radicais não podem ser iguais. Então isso é a condição. Então, ó, qual que é a condição para você ter isomeria óptica? Carbono quiral, tá? E ter carbono quiral é o carbono ter 4 ligantes diferentes entre si. Então aqui está a estrutura. Reparem que se eu pegar essa estrutura e colocar no espelho, então imagina um espelho aqui, ó, bem no meio, né? A gente vai ter o seguinte, ó. Eu vou ter essa imagem. Tá vendo, ó? Olha, azul, claro, no espelho apareceria próximo do espelho, né, na imagem. Amarelo, como está próximo de vocês aí no vídeo, né, apareceria também no espelho próximo de vocês. O vermelho, que está para o fundo, apareceria para o fundo. E, é claro, os hidrogênios que eu estou segurando, que está para o fundo. Então, imagine cortando bem no meio aqui um espelho. Tá? Você pode acompanhar também pelo slide aí na imagem. Então, o que acontece? Se eu tentar pegar e colocar essa molécula uma sobre a outra, não encaixa. Ó, eu posso tentar de qualquer forma. Vou encaixar aqui, ó, o vermelho com o azul. Beleza? Encaixei vermelho com azul. Quem não encaixa? Não encaixa o amarelo com o branco. Ah, vou tentar encaixar o amarelo com o branco então. Beleza, vou encaixar o amarelo com o branco. Encaixei aqui amarelo com o branco. Mas quem não encaixaria? Vermelho com azul. Então reparem que eu posso tentar aqui de diversas formas, tá? E não vai encaixar. O que me mostra, né, basicamente, tem a mesma estrutura, é o mesmo composto. Temperatura de fusão é igual das duas, de ebulição é igual das duas. Porém, a atividade biológica vai ser diferente. E eu tenho estruturas, né, com posicionamento desses átomos diferentes entre si, que vai gerar uma imagem especular do outro. Imagem especular no espelho, não sobreponível, não se encaixa, tá? A gente não sobrepõe, tá bom? Então, isso é uma característica. Quer ver? Ó, vou dar uma ideia aqui para vocês, só para vocês entenderem onde a gente vai chegar nisso daqui. Lembra que na biologia, né, por exemplo, as enzimas, né, elas funcionam muito por questão de chave e fechadura, não é? Esse é um termo utilizado lá na biologia. Então, o que seria isso? Por exemplo, se a sua enzima se encaixa dessa forma, vamos supor, esse composto ele vai se encaixar, né, em certa substância dessa forma para ocasionar uma reação importante no seu organismo. Então, ó, reparem que ele vai encaixar nesse sentido, vermelho, amarelo, azul, tá? Se você tiver a imagem especular não sobreponível, reparem que aqui, ó, vermelho encaixaria, né, na posição correta. Imagina que está aqui de frente com a câmera, tá? Então esse aqui é o correto, é como ia funcionar. Vamos supor que esse é o destrógeno, tá? Não importa se é o destrógeno, eu só vou descobrir se é destrógeno ou levógeno se eu fazer o teste, tá? Mas eu tenho essa estrutura. A sua imagem especular não sobreponível não encaixaria da mesma forma. Reparem que, vou até colocar aqui o vermelho para cima, ó. Reparem que o amarelo e o azul estariam em posições contrárias. Então, provavelmente, esse cara, o seu enantiômero, não faria o trabalho que esse enantiômero tem a função de fazer. Então, basicamente, seria isso. Tá? Então, por isso que eu falo que atividades fisiológicas, biológicas, no caso, né, os enantiômeros podem apresentar diferenças. Tá? Geralmente vai apresentar diferenças. Tá bom? Bom, como eu falei da questão de diferença, um medicamento que ficou muito famoso, né, isso muito tempo atrás também, na década de 60, 50, 60, enfim, né, foi esse chamado talidomida. O que essa talidomida fez? Né? Foi um medicamento, né, criado inicialmente para tratar aí, né, para induzir o sono, tá? Para ser um sedativo e também para tratar aí enjoos de grávidas. Né? Então a grávida estava com enjoo, acabava tomando talidomida que ia passar um pouco esse enjoo. Qual que era o problema, pessoal? Né? A talidomida, ela possui o seu enantiômero, tá? Então a gente tem aqui a representação, né? Então mais, ou seja, destrógeno, R-talidomida, e aqui a gente tem o S-talidomida. Esse R e esse S é uma nomenclatura que a gente dá também,
Tá? Então esse assunto de isomeria óptica a gente vai estender aí por mais algumas aulas, tá? Porque essa nomenclatura RS às vezes aparece no vestibular da UEM, então é necessário a gente falar sobre ela. Olha só, reparem que aqui o isômero que a gente vai chamar de R, tá? R talidomida, ele apresenta aí, né, a função de ser um sedativo. Beleza, ótimo. Só que o seu enantiômero, ele, que é o S, ele apresenta um problemão para você. Ele é teratogênico. Então o que acontece? Né? Ele pode, né, no caso, as grávidas acabaram tomando esse medicamento e acabou, né, nascendo aí os seus filhos com alguns problemas, tá, estruturais. Então, né, os braços, né, não cresciam totalmente, as pernas não cresciam, os pés não cresciam totalmente. Então vou mostrar uma imagem aqui, inclusive, para vocês, dos efeitos que esse medicamento causou. Claro que logo se descobriu que, né, esses problemas causados aos recém-nascidos era derivado do uso da talidomida, né, tirou esse medicamento, né, de circulação, e aí começou a estudar bastante esta isomeria óptica. Por quê? Porque outros medicamentos poderiam apresentar o mesmo problema. Então tá aqui, ó, talidomida, reparem que, né, tem até um nome. Deixa eu só voltar aqui, ó, que vai ter um nome em algum lugar. Tá aqui, ó. Como consequência, ocorreram casos de anomalias congênitas nesse território a partir de 1959. Os médicos relataram um aumento da incidência de nascimento de crianças com defeitos estruturais, ausência das extremidades superiores, como os ossos do rádio, una e húmero, com uma maior frequência, e às vezes malformações nas extremidades inferiores. Essa deformidade foi caracterizada como focomelia, por relacioná-la com a forma externa das facas. Tá? Então você vê aqui a imagem, né, do que ocasionou aí após o uso da talidomida. Por isso que hoje existe muito estudo em relação ao medicamento. O medicamento passa por vários processos antes de ser aprovado, né, e ser vendido. Tá? Inclusive a gente está passando aí por um processo parecido agora, né? Mas não vou entrar nesse assunto. Tudo bem? Bom, então como foi mostrado, né, anteriormente, então apresentar isomeria óptica é apresentar o carbono assimétrico. Então, apresentar esse carbono assimétrico, a gente vai ter uma imagem dele no espelho, tá? Que não vai se sobrepor, como a gente consegue ver aqui, tá? Mas e se eu tiver dois ligantes, desses quatro tiver dois iguais? Não pode ter? Não. Por que não? Olha, a gente vai perceber aqui na imagem, tá? Então, vou mostrar agora duas imagens para vocês, que a gente vai conseguir observar e verificar que não é possível ter, né? Acho que é até mais fácil mostrar a outra imagem, que é essa. Então, ó, reparem que nessa molécula eu apresento um flúor, um cloro, hidrogênio e hidrogênio. Já são dois ligantes iguais entre si. Então, quando eu coloco esse cara no espelho, eu vou obter uma imagem especular, beleza? Só que quando eu tento colocar uma sobre a outra, elas se encaixam. Então, tenta usar um pouco aí a imaginação, claro, né? E tenta encaixar essa molécula do lado esquerdo com a da molécula do lado direito. Vocês vão ver que elas vão se encaixar. Então reparem que, ó, os flúores estão na mesma posição, o cloro está na mesma posição, os hidrogênios estão na mesma posição. Basta eu fazer um pequeno giro na molécula, tá? E eu consigo encaixá-las. Se eu consigo encaixá-las, então reparem que os meus ligantes estão nas mesmas posições. Eu estou falando da mesma estrutura. Né? Além de apresentar as mesmas propriedades físicas, também apresentarão as mesmas propriedades biológicas. Agora, se eu tenho três ligantes iguais, também é a mesma coisa, pessoal. Basta fazer um giro da molécula e tentar encaixar que eu vou conseguir. E é claro que os quatro ligantes iguais, né, ligados ao carbono do centro, a gente não vai apresentar de forma alguma isomeria óptica. Beleza? Bom, aqui, só para terminar, né, eu sei que falta pouco tempo. Então a gente tem aqui, ó, alguns casos, alguns exemplos para a gente observar então essa isomeria óptica. Repare que o carbono aqui ele já está com um asterisco, por quê? Porque a gente tem quatro ligantes diferentes entre si. Então, ó, como é que eu tenho que analisar? Da seguinte forma, temos hidrogênio,
Beleza. Aqui do lado esquerdo eu tenho o CH3. CH3 é diferente de hidrogênio, então já são dois ligantes diferentes. Agora, seguindo aqui o sentido anti-horário, OH é diferente dos outros dois iniciais. E logo à direita a gente tem um CH2, CH3, ou seja, todo esse CH2 e CH3 é o meu ligante. Então, CH2 CH3 é diferente de CH3, que é diferente de OH, que é diferente de hidrogênio. Então, todo mundo é diferente de todo mundo. Por isso que eu marco esse cara como com um asterisco representando que ele é um isômero óptico. Galera, por que esse cara da direita, esse CH2, não é isômero óptico? Não é um carbono quiral, perdão. Tá? Um carbono assimétrico. Porque reparem que eu vou ter, do lado esquerdo eu tenho tudo isso daqui. Tá? Do lado esquerdo. Tudo isso aqui. Então, tudo isso aqui é diferente do CH3, certo? Beleza. Só que eu tenho dois hidrogênios ligados no mesmo carbono. E hidrogênio, com outro hidrogênio comparado, eles apresentam, então, né, o mesmo ligante. Então, aqui eu já não tenho, né, carbono quiral. Por isso que eu não marquei, certo? À direita, a gente tem aqui ó, hidrogênio, diferente de CH3, diferente de OH e diferente do meu grupo carboxilo. Então, 4 ligantes diferentes. Esse carbono é assimétrico. Tá? E, claro, no último exemplo, aí a gente tem a alanina. Então, hidrogênio, diferente de CH3, diferente de NH2 e diferente do C-OH, o grupo carboxilo também. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um aminoácido. E esse carbono, ele é quiral. Então, eu posso colocar ele na frente de um espelho que eu vou obter a sua forma especular, a sua imagem no espelho. Tá? Então, isso é importante. Só lembrando, pessoal, quem vai ser L, quem vai ser o D? Quem vai ser o D, quem vai ser o L, ou mais ou menos. Pessoal, eu só vou ter a certeza de qual estrutura vai ser o L ou menos da estrutura que vai ser o R, o D do mais, usando o polarímetro. Então tem que ser experimental isso. Ah, tem como eu olhar para a estrutura e falar, esse é mais, esse é o R. Não, tem que usar um polarímetro para você ter a certeza disso, tá bom? Como é que a gente vai representar geralmente, pessoal? Só para terminar aqui, ó. Coloquei a estrutura. Geralmente a gente vai traçar um risco, né, representando um espelho plano, e a gente obteria a imagem no espelho. Então, ó, reparem que aqui, né, é uma representação bem simplificada. Né? Claro, na próxima aula eu vou utilizar o quadro e eu vou fazer alguns desenhos, o que talvez facilitar um pouco o entendimento de como eu represento isso aqui para vocês. Tá bom? Só para terminar, né, aqui a gente tem, né, no caso o exemplo é o ácido lático, que é essa estrutura. Tá? Então a gente tem a estrutura mais, ou D, e a estrutura menos, ou L. Certo? Beleza. Está representado aqui. Ó. Então a gente tem o ponto de fusão, densidade. Repare que o ponto de fusão é igual para os dois, tanto mais quanto menos, ou seja, quanto D quanto L. A densidade é a mesma para os dois, só que a rotação muda. Então você vai observar então, pela rotação a diferença, né, e a existência dos isômeros. Tá? Agora, e se na minha amostra, colocada lá na minha amostra no polarímetro, apresentar 50% de um, 50% de outro, ou seja, 50% que desvia o plano da luz para a direita e 50% que desvia o plano da luz para a esquerda. No final das contas, a minha luz que entrou, então, metade da substância desvia para a esquerda, metade da substância para a direita. No final das contas, a luz sai do jeito que ela entrou. Aí você fala, poxa, e agora? Aí você tem o que a gente chama de mistura racêmica. Mistura racêmica é quando você tem então 50% de cada isômero, certo? De cada enantiômero, vamos dizer assim. Então eu tenho 50 do D, 50 do L, eu tenho uma mistura racêmica que não vai desviar o plano da luz, tá? Então a gente diz que ele não tem atividade óptica, ou melhor, ele é opticamente inativo. Tudo isso por uma coisa chamada compensação externa. Tá? Então, metade gira para a direita, metade gira para a esquerda. No final das contas, o raio de luz, ou seja, o plano da luz, perdão, vai sair do jeito que entrou. Beleza, galera? Então, na próxima aula, a gente vai representar estruturas que apresentam mais de um carbono quiral. Fechou? Então, até a próxima aula, galera. Valeu aí, obrigado, né? Até mais. Falou!